É o sambabaca. Agora vamos falar aqui do amiguinho dessa corja aí, né? Senhor Dudu Sepac. Eduardo Bolsonaro, vulgo infelizmente. Dudu Sepac. Vamos lá. Peraí. Bom, o senhor Eduardo Bolsonaro esteve... Gente, aqui é o seguinte, de novo, ó. O Eduardo Bolsonaro tem todo o direito de fazer o projeto dele do jeito que ele quiser. Aqui ninguém está tirando o direito do Eduardo Bolsonaro ter o seu projeto político, né? E se ele quiser ter um projeto político amarrado com o projeto político do Donald Trump, ele que tenha, mas ele que assuma que é um projeto americano, que não é um projeto brasileiro e que não é um projeto patriota. É isso que a gente quer. E a gente está expondo isso. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo aqui e vou... Só para mostrar aqui. E outra, né? Esse projeto não pode ter como contrapartida a venda da soberania do Brasil. Não. Eu sou brasileiro, ninguém me consultou. Ninguém chegou para mim e falou assim: eu posso vender a soberania do seu país para os Estados Unidos? Ninguém falou comigo. E a gente encontra uma similaridade estrondosa entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui dentro dos conservadores. É a mesma política, é o mesmo modus operandi, inclusive com a provocação de caos. Olha só, o Eduardo participou desse evento aqui chamado Student Action Summit, né, que foi realizado na cidade de Tampa, na Flórida. Tá? Esse evento é um evento voltado para estudantes, né, e o Eduardo falou, um pouco antes do senhor Donald J. Trump. Tá? E isso, inclusive, foi enaltecido e tal. Agora, olha o que ele diz aqui. Ó. Hoje falei nos Estados Unidos sobre o cenário político do Brasil e os perigos de se flertar com o socialismo, além dos atos autoritários recentes, como a desmonetização de canais conservadores, uma pinóia, isso aqui não é canal Agora, conservador. ele não fala em nenhum momento que as rádios conservadoras dos Estados Unidos, especificamente da Flórida, estão sendo compradas por quem? Por quem? George Soros. Pois Isso ele não fala. Prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Foi lá defender, e de políticos como Daniel Silveira e Paola Daniel. Ela não foi presa. Eduardo. Ela não foi presa. Se você disse que ela foi presa, ela não foi. Bom, pelo menos o texto aqui dá a entender que ele disse que ela foi presa. Mas, enfim. Bom. Ok, até aí tudo bem. Né? Nós já falamos ontem sobre a desfeita, na minha maneira de ver, que ele fez ao pai dele, porque ele poderia ter participado desse evento à distância. Se o problema era participar deste evento, ele poderia tê-lo feito à distância. Tá? Não foi só isso que ele foi fazer lá. Segundo a esposa dele, no Instagram, ele foi trabalhar muito. Né? Trabalhou muito lá. Então, ele está envolvido com o projeto do The Movement lá, que é um projeto tocado pelo Steve Bannon. E é um projeto trumpista, de transformação da direita mundial numa direita cachorrinha do Trump. Isso. Tá? E um governo global americano. O projeto deles é um governo global sob a batuta única dos Estados Unidos. E depois tudo isso vai fazer sentido, que nós vamos falar lá no finalzinho, nós vamos falar de algo que vem desde o século XIX lá nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Este evento teve um grupo que participou desse evento lá fora. Apareceu lá pelas tantas lá fora, na frente do centro de convenções lá de Tampa, né?
Olha só. Né? Sempre aparece uma ligação com isso aqui, ó. Mas o que esses caras estavam fazendo lá? Bom, vamos ler aqui, ó, a matéria. Um centro de holocausto na Flórida e outros condenaram a presença de manifestantes segurando bandeiras, né, bigodinhas e cartazes com imagens antissemitas do lado de fora de uma convenção de jovens ativistas conservadores que teve como palestrantes o presidente Donald Trump, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e vários senadores republicanos dos Estados Unidos, dentre eles Ted Cruz e Marco Rubio. O presidente do Museu do Holocausto... que estão na folha de pagamento do Jorge Souza. E do Koch. Fundado pelo conservador Charlie Kirk em 2012, quando ele tinha apenas e tão somente 18 anos, o Turning Point é a instituição que promove estes eventos. Então, o Student Action Summit foi organizado pela Turning Point USA, que é o grupo criado pelo Charlie Kirk, que é um grupo alinhado a Trump e que organiza, né, esse tipo de ativismo nas universidades, né? Aí o cara falou aqui, carregar a bandeira bigodinha ou da S, a unidade responsável por algumas das atrocidades, é indefensável, ato indefensável de puro ódio. Disse esse cara aí do coisa. Ok, perfeito. Né? A Turning Point não retornou imediatamente uma pergunta por e-mail no domingo, mas já havia divulgado uma declaração aos meios de comunicação dizendo que os manifestantes não tinham afiliação com a conferência. Ué, precisa ter afiliação? Não precisa. Tem não, que mas peraí. Deixa eu perguntar de novo que eu tô lentinho. O que esses nazistas estavam fazendo lá? O que esses bigodinhos estavam fazendo lá? Vamos lá para frente, vai ter uma explicação, né? Os manifestantes com bandeiras bigodinhas entraram em confronto com manifestantes que protestavam pela queda daquela ação cujo resultado é proibir o aborto nos Estados Unidos, né? Aquela ação Wade, Roe versus Wade, né? Isso. Que a Suprema Corte... Na verdade, não é proibir, né? É delegar para cada estado que delibere sobre isso. Isso, exatamente. Mas o que ficou claro é que poderia proibir. E aí a maioria dos estados republicanos, se não todos, estão proibindo. Aí teve esse enfrentamento. Não é nessa matéria aqui, Sérgio, mas é numa outra aqui. Já vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu... aqui. Eu troquei a ordem e acabei pegando aqui. Eles, inclusive, foram protestar em favor de Ron DeSantis. Pera. Os bigodinhos foram defender Ron DeSantis. Que os bigodinhos foram defender o Ron DeSantis, cotado para ser vice do Donald Trump nas eleições de 2024? É isso? Yes. Entendi. É o que está nessa matéria aqui. Tinha placas, inclusive, aqui. Deixa eu ver, olha aqui, ó. Aqui Mas que afinidade será que o Ron DeSantis tem, né, com esse pessoal, né, que vai fazer com que esse pessoal vote no Donald Trump numa eventual concorrência dele ao cargo em 2024? Não sei, cara. Olha só. Vamos voltar um pouquinho atrás, na década de 40. O que os bigodinhos pregam? Que eles são uma raça superior às outras. Aí tem um candidato que tem o slogan America First. Aí eles entendem que, como eles são uma raça superior, todas as outras raças têm que trabalhar em prol da prosperidade da raça deles.
Aí você tem um candidato americano que tem o slogan Make America Great Again. Great again. Entendi. Entendeu, né? Entendi. Então, olha só. O fotógrafo da Creative Loafing Tampa Bay, Dave Decker, capturou fotos dos neobigodinhos agitando bandeiras com a suástica, junto com bandeiras que diziam País DeSantis. Eles querem uns Estados Unidos DeSantis. Então, provavelmente eles querem reviver a Guerra de Secessão e dividir o país no meio. Pode ser. Confederados ou democratas de um lado e republicanos do outro. Pois é. Outra coisa que eles diziam, né? O grupo distribuiu panfletos, um dos quais dizia que todo o aspecto do aborto é... Eu queria fazer um parênteses aqui para explicar um negócio que talvez as pessoas não entendam, e eu acho que o evento de domingo lá explica bem. Pessoal, por que o neobigodismo, né, prospera lá nos Estados Unidos e por que o neobigodismo não prospera aqui? Vou explicar para vocês. Acho que domingo, ficou acho que bem claro para todo mundo que o brasileiro é patriota por essência. O que faltava ao brasileiro era alguém que reacendesse esse espírito patriótico no brasileiro. Assim como o Senna no esporte fez, né? O Bolsonaro hoje está fazendo, não no esporte, não que o esporte não tenha valor, né? Tem, mas ele está fazendo numa questão muito mais crítica, né, para nós, que é na pauta de costumes, né? Então, num país que tem, aonde o povo é patriota, o neobigodismo não pega. Por que o neobigodismo não pega? Porque o neobigodismo, ele é o nacional-socialismo. Ou seja, o Estado, no neobigodismo, o Estado, ele sequestra o símbolo patriótico para ele. E para ele sequestrar esse símbolo patriótico para ele, a população, a nação precisa deixar. E para a nação deixar, a nação precisa não ter amor suficiente à sua pátria. Aí você que assistiu muito filme de Hollywood, como eu também assisti, vai falar, não, Sérgio, mas isso aí não existe povo mais patriótico do que os Estados Unidos. Olha como eles respeitam a bandeira, olha como eles botam a bandeira em tudo quanto é lugar. Pessoal, isso daí é mero marketing. O patriotismo para o americano é marketing. Prova disso que os Estados Unidos é uma nação dividida até hoje. A guerra de secessão não acabou. Tanto que se você for nos Estados Unidos hoje, você vai ver o quê? O Estado democrata é um mundo e o Estado republicano é um outro mundo. E são mundos antagônicos. O que é permitido num país não é no outro, num Estado não é no outro. O que é símbolo de imoralidade no Estado é virtude no outro. Então, a nação americana não existe. Os Estados Unidos hoje ele é um conglomerado de povos, e esse conglomerado de povos está rachado em duas nações, que seria a nação republicana e a nação democrata. Por isso que o neobigodismo não prospera aqui. Mas tudo tem dois lados. O que prospera aqui? O neocarequismo da Itália. Por que o neocarequismo da Itália prospera aqui? Primeiro, porque nós já tivemos uma experiência dessa com Getúlio Vargas.
Já temos know-how. Que a esquerda e a direita apaga. As duas combinaram de não comentar. Porque eles querem reviver. O sonho deles é reviver esse domínio que o Getúlio teve. Aliás, Sérgio, um parênteses aqui. O presidente Bolsonaro, esses dias, estava falando sobre experiências de ditadura no Brasil e ele citou que a única experiência de ditadura que nós temos no Brasil é a ditadura Vargas. Exato. E aí, o que acontece? Qual a diferença, né? Do neocarequismo para o neobigodismo? O neocarequismo é um grupo, veja bem que vocês vão se encontrar aí. É um grupo de pessoas, né? Muitos delas empresários, e esse grupo de pessoas sequestra o Estado. Não é o Estado que sequestra a nação, sequestra a pátria. Não. Esse grupo sequestra o governo e o governo fica trabalhando em prol dos interesses desse grupo. Vocês estão notando a diferença disso que eu estou falando com os campeões nacionais que o Lula inventou? O governo do Lula, que todo mundo fala que foi um governo comunista, em essência não foi. Aí, na estrutura que ele montou uma estrutura neocarequista da Itália. E é essa estrutura que apaixonou os olavistas, e os olavistas queriam, no governo do Bolsonaro, implantar a mesma estrutura que o Lula fez. Só que eles queriam essa estrutura para beneficiar a casta deles, e não a casta da construção civil, como o Lula fazia, dos bancos. Não, ele quer a casta deles, entendeu? Essa é a diferença, porque que aqui no Brasil o neobigodismo não se cria, mas o neocarequismo está tentando se criar. E se criou, se você for ver a casta olavista, o que a casta olavista busca? Aos moldes do que Mussolini fez lá na Itália, ela quer sequestrar o governo para ela, para que o governo faça não a vontade do povo, não mais a vontade do povo, mas a vontade da casta deles, entendeu? Deixa eu mostrar aqui um trecho da matéria aqui, Sérgio. Então, houve um confrontozinho ali entre grupos de direita, os grupos neo-bigodinhos e esse grupo de esquerda que vinha protestando com relação àquela questão da Suprema Corte Americana. Mas eu queria grifar aqui um ponto importante aqui, ó. À medida que a multidão do protesto se aproximava, direitistas segurando cartazes que diziam: libertem os prisioneiros do J6. O que é o J6? 6 de janeiro de 2021, Capitólio. Tá? Esses mesmos neobigodistas estão pedindo, além do apoio ao Ron DeSantis, estão pedindo a libertação. Não, aqui ele diz direitistas. Eu acho que é um outro grupo que tinha lá. Tá. Não são os neo-bigodinhos. Direitistas segurando cartazes que diziam: libertem os prisioneiros políticos. Veja só. O que vocês lembram? O que vocês lembram disso aqui? Libertem os prisioneiros políticos J6. Gritaram. E continuam, aspas para esses direitistas. Continuem em movimento, comunistas. Vou repetir. Libertem os prisioneiros políticos J6. Continuem em movimento, comunistas. Ou seja, vocês não associam a nada que acontece por aqui no Brasil, não? Nós não tivemos um Capitólio. Mas, se vocês lembrarem, desculpe, o senhor Boca de Farofa queria fazer um Capitólio no Brasil. Ele queria fazer uma passeata, reunindo ministros do governo Bolsonaro, com a multidão. E veja, nós tivemos um acampamento da turma da Sarah Winter em Brasília. O movimento era muito parecido com o que aconteceu tempos depois do Capitólio.
É que não deu os mesmos frutos, né? Não Mas a semente era a mesma. Não chegou às vias de fato. Mas o modus operandi é o mesmo. Só que lá, por que chegaram às vias de fato? Porque o Donald Trump, diferente do Bolsonaro, encampou o 6 de janeiro. Mandou as pessoas irem para o Capitólio. Está sendo hoje investigado. E ele não está com uma cara muito boa, não. Eu acho que vai dar ruim para ele. Aqui o Bolsonaro simplesmente não tocou no assunto. Ele não falou em Sarah Winter, não falou em 300, não tocou no assunto. Não movimentou e ainda determinou que nenhum dos seus ministros se envolvessem com essa gente. O que o senhor Boca de Farofa fez? No dia da manifestação, que inclusive o presidente deu ordem para ninguém sair, porque havia aquele clima de antifa no ar, o que o seu Boca de Farofa fez? Foi lá na manifestação dos 300 se fazer de herói lá dentro. Então, há uma conexão muito forte do que queriam fazer no Brasil com o que fizeram nos Estados Unidos. A origem é a mesma. Só que lá nos Estados Unidos, o Donald Trump vinha plantando a questão de uma fraude eleitoral há meses. E aí, depois que aconteceu na eleição americana, isso ganhou corpo e ganhou materialidade, entre aspas. Porque surgiram muitos vídeos, cédulas sendo jogadas e mais não sei o quê, que a gente não sabe a veracidade de tudo isso. Hoje eu já questiono a veracidade do que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição americana. Acho que pode ter ocorrido problema sim, mas não na dimensão que foi colocada. Tá? Tá aqui, a similaridade é total com o que acontece no Brasil. Total. Bom, vamos lá. Vamos lá que tem bastante coisa ainda para passar. Voltando aqui, quem é o Turning Point? Então, vou botar aqui rapidinho o site da Turning Point, que foi a organizadora do Students Action Summit. Não precisava ter fechado aqui, fechei. Aqui ele pede o CAPTCHA. Deixa eu botar aqui rapidinho. É barco. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, né? Então, aqui são as mesmas pautas, parece assim uma cópia do que acontece no Brasil, né? Então, aqui é o site da Turning Point, né? Que é a instituição criada pelo Charlie Kirk. O que me chamou a atenção aqui, os programas que eles têm, que eles chamam de shows. Tá abrindo aqui, tá meio lenta a internet aqui para mim. Aqui tem política, esse Benny aqui, ele viaja aos Estados Unidos, né? Fala, tudo isso aqui é para jovem, tá? Tudo isso aqui é para jovem. Sérgio, tu com a tua... Lutas pela liberdade? Lutas pela liberdade. Veja só, o movimento conservador é um movimento liberal. Mas não usem o termo liberal. O termo liberal para os americanos é o relacionado com progressista. O liberal é o democrata. Eles usam freedom, liberdade.
Mas a liberdade no contexto americano não é o que nós primamos por liberdade aqui, é o que nós pedimos por liberdade aqui. O contexto de liberdade deles é liberdade de mercado, liberdades individuais também, tudo bem, mas é mais focado ao liberalismo econômico. É isso. É o inverso. E ao Estado mínimo. Ou Estado zero, na verdade, porque a origem desse movimento pela liberdade aqui é libertária e não liberal. Ela é mais do que liberal. A libertária ela é ultraliberalismo. Agora, Sérgio, o que tu acha de diferente aí? Tem uma coisa assim, bem diferente aí, que não é tão diferente assim. Dá uma olhada aí. Vê se tem alguém no site, no chat que percebeu. Deixa eu ver. Olha bem aqui para isso aqui. Vai além do vídeo. Olha o papel de parede. Que desenho é esse no papel de parede? Punho fechado. Não reparei, fechado, não estou conseguindo ver. Não consegue ver aí? Não. Ah, transparência, né? Ah, não. Agora eu vi. A parte de trás, né? O papel de parede da tira aqui. Punho fechado. Para quem não sabe, o punho fechado é um movimento, é um símbolo comunista e ele ficou muito famoso na época dos Panteras Negras, que era o movimento negro dos Estados Unidos, que inclusive apareceu em Olimpíada, né? Os atletas iam nos pódios com uma luva preta e faziam o punho cerrado. Isso. Esse é um símbolo comunista. E também é o símbolo do comunismo maoísta, de Mao Tse Tung. Então, não é um símbolo de luta propriamente, é um símbolo de luta, mas que já é cooptado pelos Estados Unidos. Desculpe. Pelo comunismo. Eu vou entrar aqui, rapidinho, para mostrar aqui para vocês. Freedom Fights, luta pela liberdade. É muito parecido com o discurso aqui dos olavistas. Não o discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro é outro tipo de liberdade. Não é a liberdade que eles pregam. Não é a liberdade no conceito americano. Né? Então, aqui tem vários episódios aqui. Né? Vejam só. Peguem a timeline de qualquer influenciador da direita, você vai ver exatamente os mesmos temas. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Eles vivem postando isso aqui, ó. Professor assume como não binário para seus alunos. Diga o quê? A palavra princesa é ofensiva agora? A mesma linha, eles pegam os mesmos tipos de posicionamento, a mesma coisa. É uma cópia do modelo americano. Tudo bem que isso aqui a gente sabe que é a destruição da sociedade que vem sendo feita, mas os termos que eles usam são os mesmos. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, olha aqui, olha quem apareceu aqui. Grande manifestação pró-Bolsonaro no dia da independência do Brasil. Não tá aparecendo, não. Cadê? É nos highlights da tela ou você tá vendo outra tela? É essa tela que você tá projetando? Ah, não, tá certo, desculpa. Ah, tá, porque eu não tô vendo nada disso aí, não. Não, foi besteira minha aqui. Deixa eu voltar aqui. É porque abre na outra tela. E eu pensei que ele abrisse na mesma, não reparei. É que ele abre na outra tela. Assim. Tá. Então aqui, ó. Olha lá. A palavra princesa é ofensiva. Professor se assume como não binário. O mesmo tipo de pauta que os conservadores brasileiros, entre aspas, adoram postar nas suas timelines. Igualzinho. Eles só postam isso aí. Tá? Agora, o que apareceu aqui que eu achei interessante, ó. Assista, grande manifestação pró-Bolsonaro no dia da independência do Brasil. Quem botou isso aí lá? Por que só o Brasil? Né? Tem alguma coisa da Austrália aqui também? Mas a gente sabe qual é o objetivo desses caras.
É pegar os países que interessam para eles. Sim. Né? Trazer para o contexto deles. Né? Isso aqui não é uma valorização do Brasil. Não se enganem. Não se enganem. O americano não quer valorizar o Brasil. Ele quer o Brasil como parceiro dele, assim, um parceiro, Pessoal, digamos... as terras, eu falei hoje mais cedo, as terras americanas estão sendo compradas pela China e por empresários americanos como Bill Gates. Ou seja, Então, os americanos correm um sério risco de, mesmo ele sendo o segundo produtor de alimentos e em alguns tipos de alimentos sendo o primeiro, de passar fome, porque eles vão ter que pagar ou para a China ou para o Bill Gates para poder ter acesso à terra para plantar. Vocês acham que eles vão querer correr para onde? Brasil, meu Brasil brasileiro. Pois é. Então, olha só, esse site aqui, o Influence Watch, ele traz aqui algumas informações sobre o TP USA, né? O Turning Point USA, né? Então dá aqui a fundação, né? Olha o orçamento dos caras. Olha o orçamento dos caras. 8,3 milhões de dólares em 2017. Eles receberam como orçamento, né? E olha a despesa, gasta mais do que arrecada. Por que gastam tanto? 8 milhões e 300 de gasto. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas que chamam atenção o gigantismo dos números, né, Sérgio? Uhum. Para uma instituição que é sem fins lucrativos. Ah, é dinheiro de doação, mas quem doa para esses caras? Quem doa? É Charles Koch da vida, meu amigo. É Charles Koch que doa para essa turma toda aí. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês do Charles Koch que vocês vão cair de costas. O maior financiador de entidades conservadoras dos Estados Unidos, ou um dos maiores. Que tipo de pauta ele defende? Aí, olha só, controvérsias. Então, aqui, ele tem aqui essa entidade, né, o Turning Point. Ele já foi... já sofreu investigação por falta de probidade, né? Tem algumas questões aqui controversas nessas organizações, tá? Então, advocacia política, ou seja, eles não poderiam fazer apoio político, porque esse tipo de organização, eles não podem fazer apoio político a candidatos, e eles apoiaram Ted Cruz e Marco Rubio. 2 que constam na lista do George Soros e dos Kochs. Ted Cruz e Marco Rubio. Sempre os mesmos, minha gente. Sempre é esse tipo de instituição com a qual o Eduardo se liga e a qual ele deve obediência. É a essa gente. Não só ele, né? Brasil. Donald Trump também. Não, Donald Trump também. Mas o Donald Trump é cabeça e é dos Estados Unidos. O Eduardo é brasileiro, porra. A verdade é peça, né? O cabeça disso são os Kochs. Sim, sim. Aí tem problema de aqui, em relação à Covid e aquela história que a gente sabe, né? E por aí vai, né? Olha aqui, ó. Em 2018, a ATP arrecadou mais de 28 milhões de dólares em receita. Em 2018, um ano depois ali, em 2017 era 8 milhões, passou para 28 milhões de receita em 2018. Em comparação com 10,8 no ano anterior. Caraca, velho. Como rola dinheiro nesse troço sem fins lucrativos, hein? Tem mais coisa aí desses caras. Envolvimento do senhor Charlie Kirk com os irmãos Koch. Ele foi financiado,
Ele abriu essa instituição sob a orientação de um cara chamado William Montgomery, que inclusive faleceu em 2020, né? Chamado de Bill Montgomery, né? Que é um cara já mais ligado à política dos republicanos, aquela coisa toda, né? E o financiamento foi dessa Foster Fries aqui, que é um doador conservador com laços com os irmãos Koch. Sempre os irmãos Koch por trás dessa gente. Sempre. Esses caras vivem de dinheiro de bilionários. E eu lembro que o Eduardo estava dizendo, quando ele disse que o Instituto Conservador Liberal era uma cópia da think tank Heritage Foundation, que ele disse que lá os caras tinham um orçamento de 70 milhões de dólares. Colocando isso como positivo. Quem paga, manda. Essas instituições de caridade, fundação, é tudo lobby. Não que o lobby não... Lá o lobby é regularizado, lá o lobby não é ilegal. Mas é interesses de quem manda, de quem paga. Ah, mas aqui nós temos lobby. Sim, nós temos lobbies aqui também. Só que o lobby aqui é feito de maneira diferente, não é um lobby legalizado. Aí temos as bancadas dentro do Congresso, né? As bancadas representam setores da economia, ou setores religiosos, ou setores armamentistas, ou setores policiais. São os lobbies que funcionam aqui dentro. Não é ruim ter lobby. O problema é financiamento, é dinheiro, é quem paga isso. E quem paga, manda. O Trump, nós mostramos aqui na semana passada, os secretários do Trump, todos eles envolvidos com doações de lobista. A Betsy DeVos, o Mike Pompeo, que é ligado aos Koch. Sabe? E a gente mostra aqui a realidade. É o que tá, isso aqui é fato. Ninguém tá. E é esse tipo de gente que quer tomar o Brasil. Eles querem tomar o Brasil. A verdade é essa. Eles não querem o Brasil como um parceiro. Eu estou cagando pro conservadorismo americano. A minha pátria é verde e amarela. A minha pátria não é azul, vermelha e branca. Eu não estou nem aí para o conservadorismo americano. Eu não estou nem aí para as pautas que o americano defende. Eu estou aí para as pautas que o povo brasileiro quer. E o povo brasileiro não é o povo americano. O povo brasileiro é brasileiro. Não é americano. Mas tem mais aqui, ó. O pai do Charlie Kirk, Robert W. Kirk, foi gerente de projeto de arquitetura na Trump Tower em Nova York. É tudo conectado, minha gente. Essas associações trumpistas, elas não surgiram por amor a Trump. É o contrário, é Trump que fomenta esses caras. Trump com seus bilionários de estimação. O projeto do Trump é reviver os Estados Unidos como a única potência mundial, a potência hegemônica do mundo. Trump não está nem aí para o que o Bolsonaro defende como um mundo multipolar. Trump não quer um mundo multipolar. Aí vocês entendem a serviço de quem os olavistas estão? Por que eles refutam tanto o presidente Bolsonaro se aproximando do Xi Jinping, se aproximando do Putin, se aproximando do Narendra Modi? Por que eles simplesmente ignoram os BRICS? O BRICS não é um assunto da direita conservadora. É como se ele não existisse. Por quê? Porque a direita conservadora só fala de conservadorismo e só fala de Estados Unidos. Seu Paulo Figueiredo mora lá,
seu Leandro Ruschel mora lá, o Maleta mora lá, o velho da cueca freada morava lá. Pra Pô, que se esses você caras... furar a cueca freada do velho, vai sujar tudo. vai melecar tudo, né? Porque ele gira, né? Ele fica girando a cueca. Aqui, ó. O Trump e o Kirk. Cheio de intimidade, né? Isso em 2017, ó. Então, isso aqui, ó, o modelo de ativismo conservador americano, ele é muito similar ao modelo de ativismo democrata. É um modelo de tomar corações e mentes. Não é um meio de liberdade, é um meio de doutrinação. Esse ativismo americano, ele é doutrinador. Só que é doutrinação de direita. É a mesma coisa. O Kirk disse certa vez que nas universidades a esquerda faz todo mundo ser diferente e pensar igual. É exatamente o que faz o conservador. Pegue os conservadores brasileiros. Peguem. Todos eles têm que pensar da mesma forma. Se você discordar do pensamento dele, chama de comunista. Você é gremista, taxista. Assim como ele me chama de comunista, eu sou chamado de fascista pelo esquerdista. Rotulagem, técnica totalitária. Aí tem questão de mudança climática. Ó, olha só. Insurreição do Capitólio 2021. Charles Kirk estava entre as dezenas de indivíduos e organizações perfilados no banco de dados de desinformação do DSMOG, que prestaram online ou deram entrevistas sobre eventos em torno da insurreição do Capitólio em janeiro de 21. Tem documentos, inclusive ele apagou, o próprio Kirk apagou, ele convocando, ele dizendo que as entidades do Turning Point, ligadas ao Turning Point, levaram 80 ônibus para o Capitólio. Eles botaram o print aqui, ó. Inclusive esse aqui, ó. Tá? Ó. Trump Students, mais uma instituição, junto com a Turning Point, né? Ajudaram mandando 80 ônibus com patriotas. E aqui eu faço uma ressalva, Sérgio, com relação ao patriotismo americano. O patriotismo americano, ele não se cinge ao território dos Estados Unidos. O patriotismo americano, ele engloba o mundo inteiro. O povo americano se acha na posição de salvador do mundo. Isso tem um nome, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. É uma tese, que inclusive seria um desígnio de Deus para os americanos serem o povo que salva o mundo. Não é exatamente o que Trump está fazendo? Pois é. Mas vamos já falar sobre isso. Então, olha só. O fundador do Turning Point, Charles Kirk, disse em um tweet deletado que o braço de ação política da Turning Point e um grupo afiliado Students for Trump estavam enviando mais de 80 ônibus de patriotas para DC, né, que é o District of Columbia, que é o Distrito Federal deles, Washington, para lutar pelo presidente em 6 de janeiro. Lutar pelo presidente. Não apoiar. Entendeu? To fight for this president. To fight. Fight é luta. Não é apoio. É isso que a mentalidade conservadora dessa juventude e dessa linha libertária e conservadora moderna é uma linha belicista. É uma linha de enfrentamento.
É uma linha de destruir para reconstruir depois. Que é a filosofia do libertário. Solve et coágula. Né? Aí ele também estava lá a questão dos antifa, ele deletou vários que foram mantidos aqui por esse site, que é o Desmog. A gente, aqui são fatos, aqui não é ilação. Esse site não adianta ir lá na nossa TL e falar, ai, mas o Eduardo é filho do Bolsonaro. A gente sabe que ele é filho do Bolsonaro. Claro, né? Agora eu vou mostrar para vocês algo que vocês vão cair de bunda no chão. Acho que ninguém sabia disso, Sérgio. Nem eu. Eu fiquei sabendo hoje. Ó, site da Forbes, tá? Não é Forbes. Inclusive, o Steve Forbes, ele é um dos curadores da Heritage Foundation. E o Forbes é da mesma linha dos Koch. A Heritage Foundation. Olha só, o bilionário Charles Koch explica por que a cannabis deve ser legal. O cara é defensor da legalização da maconha, Sérgio. Olha. Será que ele ouve a Anitta também? Será que ele ouve? Gente, para e pensa. O cara que despeja milhões de dólares em instituições conservadoras, pró-vida, pró-armas, pró-isso, papapá, ele é a favor da legalização da maconha. Não quero nem saber o motivo. Isso aqui cai por terra, isso aqui derruba qualquer coisa. O cara que banca Donald Trump. Mas sabe quem também é pela liberação da maconha? George Soros. Bom, mas esse não seria novidade, né? Então, mas vê como é que a esquerda e a direita liberal se completam. Olha aqui, ó. O libertário, depois vocês pesquisem o que é a doutrina libertária, libertarismo ou libertarianismo, tá? Pesquisem o que é. Não vou dizer para vocês o que é o libertário. O libertário devoto, conhecido por gastar uma fortuna em causas políticas e financiar políticos, agora está financiando ativamente os esforços para acabar com a proibição federal da maconha. Eis porque os defensores da maconha em ambos os partidos têm grande apoio em seu apoio. Ambos os partidos. Ambos os partidos. Ou seja, ai, com a eleição midterm, os Estados Unidos vai ser salvo porque o Capitólio vai ficar todo cheio de republicano. Aí, ó. Ambos os partidos estão na mão dos caras. Ou seja, pode encher o Capitólio de republicano? Pode. O que vai mudar? Nada. Aí ele conta aqui que quando ele experimentou maconha pela primeira vez, bababá, bibibi, bababá. Tá aí, ó. O cara que despeja milhões de dólares anualmente em campanhas políticas e instituições lobistas sem fins lucrativos, conservadoras e também liberais, liberals, entendam, progressistas, tá aí. É a favor da regularização, da legalização da maconha. Chupem essa manga. É esse tipo de gente que paga o Eduardo, por exemplo. Paga, não é... Aqui eu não estou dizendo que ele recebe dinheiro diretamente para fazer o que faz, não é isso. Vamos melhorar, paga nos... financia. Financia, ou apoia, ou... Né, está por trás de toda a organização a qual o Eduardo representa, o The Movement.
Todas essas instituições estão interligadas. Steve Bannon, inclusive, participa do próprio Getter, que é financiado por um chinês. Mas Ó, não fala do chinês do Bannon, hein, mano? O chinês do Bannon é bonzinho. O chinês do Bannon é bonzinho. E ele disse que 99,999% do PCC chinês é bonzinho igual a ele. Putz grila, viu? É impressionante. Impressionante. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Aliás, eu até já tenho uma aberta aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu já mostrei essa planilha para vocês, eu vou mostrar de novo. Aqui eu baixei do site conservativetransparency.org, tá? Todas as doações para políticos, né? Para pessoas, né? E olha Ted quem... Cruz, Mike Pompeo. Ted Cruz, Mike Pompeo, Mitt Romney, Pompeo, Partido Republicano, Comitê Nacional, Partido Republicano do Kansas, Marco Rubio para o Senado, Pompeo para o Congresso. Lá eles chamam de Congresso a Câmara, né? A Câmara dos Deputados dele eles chamam de Congress. O Partido Republicano do Colorado, Comitê Federal no Colorado, New Hampshire, o Comitê República Estadual do New Hampshire, Kansas, Republicano Nacional, a campanha do George Bush e do Dick Cheney, né? Em 2003. E por aí fora. Esse site ele tem poucas informações, então aqui os valores são bem diferentes, mas é para vocês verem a nominata que está na mão do senhor Charles Koch. Muitos deles está tanto na mão do Charles Koch quanto do George Soros, como Ted Cruz e Marco Rubio, por exemplo. Não tem o Trump porque não tem dados de 2016. Só tem isso aqui, ó. Tem pouca coisa dessa Freedom. Ó, Freedom Partners Action Fund. Fundo de ação, né, de lutadores, né, parceiros pela liberdade. Sempre liberdade. Mas o conceito de liberdade deles não é o mesmo conceito nosso aqui. O senhor Charles Koch é um libertário. Ele é defensor do Estado Zero. Ele financia este tipo de ação libertária. Entendeu agora, pessoal, por que o neocarequismo da Itália prospera aqui? Porque é o que eu falei. Isso vai de encontro com o que os olavistas querem, que é o quê? Sequestrar o governo para que o governo fique a serviço deles, olavista. E, consequentemente, para nós, população, o governo vai deixar de existir. Porque ele vai ser anulado, ele vai trabalhar em prol dos olavistas somente. Eu vou fazer aqui, ó. A Jill Fantoys, inclusive foi ela que me sugeriu e me fez procurar aquele vídeo que nós fizemos o react, né, da ida do Eduardo no Terça Livre. Ela está dizendo o seguinte, ó, pesquisando sobre as 13 famílias dominadoras, não lista os Koch. Os Koch não são uma família dominadora. Os Koch, eles não são essas grandes famílias tradicionalíssimas, não. O Koch é o seguinte, o pai dos irmãos Koch enveredou para o mundo da energia e criou um império a partir da Segunda Guerra Mundial. Não é das famílias Na tradicionais. verdade, ele pegou em
em grande quantidade, esse império é parte do império da família Rockefeller. Essa você sim, 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 sim. É porque é o mesmo setor, né? O setor de energia, de petróleo e gás. Pessoal, não dá, no tempo que nós estamos, não dá para ser cartesiano. Quem continuar insistindo em ser cartesiano, terá um fim triste daqui para 2025. Abram a mente, pessoal. Abram a mente. A verdade, ninguém vai contar para vocês. Vocês vão ter que buscar. Continua, Renato. Olha só. Sobre o Capitólio, os coques são apenas bilionários, apenas, né? Apenas bilionários que dominam a cena política, mas não entram nesse rol de famílias dominantes que vêm da maçonaria, que vêm da Itália antiga, não é por aí. Não é outro com Forbes também, são bilionários que têm dinheiro e que mandam na política, mas estão a serviço desses grupos também. Sim. Estão inseridos nesses contextos. Eles como se eles fossem senhores feudais. Tem poder? Sim. Tem. Sim. Mas não tem mais poder que o rei. Ele tem poder dentro do feudo dele. Sim. Ele está, o Koch está justamente tentando ter este poder através de Donald Trump e através da transformação dos Estados Unidos numa hegemonia global. Só isso. Que, aliás, já é muito, né? Ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Organizações de direita levam, né, fascistas de Trump à insurgência no Capitólio. Esse aqui é um site de esquerda, obviamente, mas tem dados aqui importantes, como a Turning Point, financiada por mega doadores de direita, também tem como alvo jovens. Apesar de ser um site de esquerda, a gente acabou de ver que essa afirmação é verdadeira. Não, o próprio Charlie Kirk postou nas redes sociais dele. Deixa eu ver que tinha uma informação importante aqui, ó. Olha só. Vamos analisar um modus operandi aqui, ó. Estes grupos de ação política são muitas vezes misturados com comunicações e mídia. Terça Livre, Conexão Política. Qual é o outro lá do ET Bilu? Como é que é? Crítica Nacional. Crítica Nacional, isso. Mídia. É um grupo de ação política. O projeto dos olavistas não é um projeto de ocupação cultural, como eles dizem. É um projeto político, sempre foi. É um projeto de poder. Nunca foi um projeto de ocupação cultural, de guerra cultural. Isso tudo é uma falácia, uma mentira. Eles sempre tiveram um objetivo: poder. É um projeto de poder, um projeto de poder político. Esses grupos de ação política são muitas vezes misturados com comunicações e mídia. Comunicação e mídia, comunicação, como é que é aquele do peixe seco? O nome? Comunicação e política, não é? O nome do site dele. Fora do esforço de ônibus da semana passada, a TP USA usa o dinheiro de seus mega doadores, para atingir jovens através da mídia. Terça Livre, Conexão Política, Crítica Nacional, grandes influenciadores, Tia Bobalhei, Kim Mainha. Vai vendo, tá?
organizando eventos nos campi universitários e postando conteúdo no Facebook, Twitter. Aí a ação deles é focada nas universidades, coisa que os olavistas não podem entrar no Brasil, porque aqui está muito tomado pela esquerda. Mas lá eles conseguiram entrar, porque lá tem ainda estados conservadores. Apesar de aqui o Brasil, como um país, está muito melhor que os Estados Unidos, nesse setor, nesse nicho educacional, eles ainda tiveram um espaço de penetração. O dinheiro da Koch Brothers também foi distribuído por uma vasta rede de meios de comunicação de direita, desde o PragerU até o Instituto Ayn Rand. A Sandra me mandou algum material sobre esse Instituto Ayn Rand, e é totalmente voltado para essa mesma parafernália aqui, tá? Financiando esse lobby político todo. Muitas vezes a verdadeira fonte de financiamento é disfarçada em alguns graus. Talvez o meio de comunicação tenha um status legal que não exige a revelação de doadores. Quem um dia bancava o Conexão... o Crítica Nacional? Hoje é gente de partido. Isso. E tinha também como é que era? O investidor secreto do Terça Livre, lembra? Sim, que morava lá nos Estados Unidos. Olha só. Isso. Onde que morava o cara? Exatamente. Por que os olavistas amam os Estados Unidos? Vira e mexe, estão lá. Não, porque é o celeiro deles, né? Ou o doador seja de um próprio pacote de clientes de alto patrimônio líquido, que mantém anônimos por meio de brechas semelhantes, como Donors Trust. O Donors Trust é um dos favoritos dos irmãos Koch. É um grupo que congrega doadores. E ele entra como o doador. O Donors Trust entra como doador, mas é um pacote de gente que está ali dentro. E é isso aí, minha gente. Esse o tamanho da bronca que nós estamos vivendo junto com a questão do comunismo no Brasil. Esse aqui eu já mostrei. E aqui, né, como é que está materializado isso nas nossas futuras eleições? Que vai ser, me parece, que uma configuração bastante parecida lá nos Estados Unidos, só que invertida, né? Porque aqui o comunismo é candidato a presidente e o liberalismo a vice, né? Lá nos Estados Unidos vai ser o liberalismo presidente e o neobigodismo vice. Aí, olha só, Trump com o punho fechado, punho cerrado, de luta, né, dos Panteras Negras. O bastião, o último bastião do conservadorismo, com o símbolo do Black Panther. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Com o símbolo do comunismo de Mao Tse-tung. Sérgio, isso não é casual, isso é proposital. Tá de brincadeira, isso é uma sinalização para os grupos. Vem cá. Olha só. O que o senhor Eduardo Bolsonaro fala sobre os grupos neobigodinhos que nós mostramos aqui, Regimento Azov, Batalhão Aidar, Pravi Sector, que operam na Ucrânia? O que o senhor Donald Trump falou sobre estes grupos neonazi na Ucrânia? O mesmo que o Eduardo, nada. O que os conservadores brasileiros e americanos falam sobre os grupos neonazi na Ucrânia? Nada. O que o Trump disse com relação à guerra na Ucrânia? Serjão? Que ele é o Ucrânia até o, né? Que ele defende a Ucrânia. Ucrânia Futebol Clube. E que ele enriqueceu a OTAN para apoiar com mais dinheiro e mais material e mais armamento. Um mês atrás, mais ou menos, a Hillary Clinton, numa entrevista lá com um
canal americano, ela falou que os Estados Unidos está na desgraça que está, em grande parte pelo os Estados Unidos ter financiado as aventuras da OTAN. Isso inclua Trump, inclua Bush, inclua todo mundo, tá? Obama, ninguém escapa. Olha o que o Donald Trump diz. E vou ver se vocês guardam alguma semelhança com o que acontece no Brasil. Aspas para o Laranjão. Um amigo meu disse uma vez que eu era a pessoa mais perseguida da história do nosso país. Disse ele, né? Fecha aspas. Disse Trump no Turning Point USA Student Action Summit. Agora, 2022, em Tampa, Flórida, no sábado. Aspas para Donald Trump de novo. Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Eu nunca tive tempo. Eu estava sempre lutando contra essas pessoas que estavam tentando me perseguir. Ele não é Bolsonaro. Ele não é Bolsonaro. Bolsonaro luta. Ele não luta. O que ele fez contra as pessoas que estão perseguindo ele? Chegar na imprensa e dizer que a CNN é CNN fake news? Não vale? Não pode? Né? Era o que ele fazia. Ele fez um governo americano com maioria no parlamento, Sérgio. Pois é. Ele tinha o Congresso na mão. Ele tinha um partido inteiro para ele. Que perseguição! Fora a questão da reputação internacional, né? Que também tinha. Esse negócio de ficar de grupelho, ficar chamando de fascista, disso, daquilo, isso é perseguição. Isso aí é panfletagem vagabunda. Claro que a imprensa lá o perseguiu, sim. Fez matérias desairosas, como fez aqui com o Bolsonaro. Tudo isso a gente sabe. Né? Mas olha o enredo. Ai, eu sou perseguido. Tá, então vamos lá. Então vamos fazer. Tá se vitimizando, ô Laranjão? Vamos fazer o score aqui. Tá. Vocês já viram alguma, durante o mandato do Donald Trump, vocês viram alguma reportagem da revista The Economist dos Rothschilds com ele na capa falando que era a hora dele ir embora? Vocês viram a revista The Time ele ganhar como personalidade mundial e a revista tirar o prêmio dele e dar o prêmio para outra pessoa? Foi alguma comitiva lá do Serviço Secreto dos Estados Unidos tentar pressionar ele a tomar alguma posição com relação às telecomunicações do país dele? Ele comprou o Huawei porque ele quis. Sérgio, a Sandra aí tá... Ela disse que não aguenta mais o teu sarcasmo, viu? Abraço, Sandra. Entendeu? Então, né? Fazer o quê? Agora vamos lá, vamos fazer outra coisa, estou falando externo. Agora vamos lá. O inimigo mais desleal do Donald Trump chama ele de sogro. O do Bolsonaro chama ele de filho. Quem é que tem a vida mais difícil? Não tem nem comparação. Bolsonaro sofreu um atentado. Que eu saiba, nunca tentaram matar o Trump. Bom, agora tudo fará sentido. Agora nós vamos fazer uma amarração que vai fechar com chave de ouro essa questão do poder americano e dessa tentativa de hegemonia mundial. Tem uma raiz do século XIX nisso aí. Eu vou ler uma matéria aqui do Série Maníacos, porque isso se reveste até no cinema.
Ele está falando aqui sobre uma série, né? Mas ele começa aqui, ó. Antes de tudo, é necessário falarmos sobre como o uso do filtro amarelo para retratar países latinos é um grande problema. É extremamente comum em filmes e séries hollywoodianos vermos os Estados Unidos e os países da Europa com um céu azul maravilhoso mudar para um amarelo assim que eles viajam para o México, Guatemala, sul da Ásia, entre outros. Uma série histórica que demonstra isso perfeitamente é Breaking Bad, em que se está com filtro amarelo, sabemos que eles estão no México. Além de ser um problema, essa distinção é totalmente falsa, sendo mais fácil ver um tom amarelado em um apartamento de Nova York do que nos países que recebem esse filtro. A desculpa usada é a de que tais países têm um clima mais quente, árido, tropical, porém isso é uma balela e qualquer pessoa que viajar para a Ásia ou América Latina verá que não existe qualquer sentido nesta justificativa. A realidade é que tal filtro reforça estereótipos e dá a impressão de subdesenvolvimento desses países. Passa uma sensação de muito calor, desconforto, pobreza, drogas, tráfico, guerra, enquanto o céu azul traz a ideia de desenvolvimento, paz e riqueza. Além disso, é raro ver produções em que os personagens viajam para tais países a fim de fazerem turismo. Se divertem, focando quase sempre em uma trama na qual os estadunidenses, sim, americanos, são todos os que nasceram nos continentes, estão indo resgatar, salvar, ajudar. Olha só, os americanos estão indo salvar, guardar, resgatar, ajudar. É a tônica dos filmes americanos, né? Enquanto isso, na vida real, né? Das 11 ações de paz que tem no mundo vigente, em 10 o Brasil está presente. E quem leva a paz para o mundo é os Estados Unidos. Tá bom. É. Agora vem a razão real. Esta ideia vem desde o século XIX pela doutrina do destino manifesto, em que o povo norte-americano teria sido eleito por Deus para comandar, salvar o mundo. O que Donald Trump fez no final do mandato dele, fazendo a amarração de países árabes com Israel? Salvando o mundo, salvando o Oriente Médio de uma catástrofe, de uma guerra no Oriente Médio. Salvou porra nenhuma. Fez o joguinho dele lá com o Jared Kushner, o genro dele, né? Aqui está a tese que embasa o posicionamento do Donald Trump. Colocar os Estados Unidos de novo na hegemonia mundial como o grande salvador. E vocês veem que a direita burra usa isso a miúde. Uhum. Nós precisamos do Trump. Sim, agora que o Trump... Eu mesmo caí nesse conto do vigário há algum tempo, quando aquela confusão toda da eleição americana, né? Dado momento, eu pensei assim, pô, se o Brasil tem um alinhamento bom com os Estados Unidos, o Trump caindo e chegando o Biden, vai ser pior para nós, porque o Biden vai querer meter o dedo na nossa floresta, vai querer... E de fato isso aconteceu. Só que não da maneira com que a direita burra foi tratando o assunto, de que nós perderíamos o apoio, santo apoio de Donald Trump. O Donald Trump é o ser encarregado de tocar esta doutrina no mundo atual. Tem muito trumpista que fala, né, que Donald Trump ele é pegando até o livro do Apocalipse, né, fala que ele é o que está montado no cavalo branco, que é o primeiro cavalo. Sérgio. Que muitos falam que é o retorno de Cristo e outros falam que é o anticristo. Os QAnon jogaram isso na nossa cara em 2020 até com a Storm, com aquela coisa toda. Os sionistas falam que Trump é como se fosse uma reencarnação de Ciro, que libertou os judeus do jugo da Babilônia. Os sionistas, né?
Os sionistas, que querem também o domínio global, né? Isso. Então, vocês veem como tudo faz sentido, como tudo isso fecha dentro de um contexto. Então, o Trump, ele foi vendido como esse salvador, reacendendo a tese do Destino Manifesto. Agora, nada disso tem base teológica e antropológica. E o que eu vou falar agora é antropologia, não é lógico, é a teologia, é a antropologia comprovando a teologia, né? Se você volta lá no livro de Gênesis, vai ter uma parte onde Deus, quando Abraão sai lá da terra de Ur, dos caldeus, e aceita, né, um único Deus, e quando ele faz também a oferenda, né, de Isaac, que Deus recusa, diz que não precisa, que era o filho primogênito dele, Deus vira para ele e fala: tem um pacto contigo, no qual o teu povo será o meu povo, né? E que nos fim dos tempos, os Cã e Jafé serão convidados a habitar as tendas de Sem, que são o povo de Abraão escolhido por Deus, né? Agora, se você tem estudo, não acreditem no que eu estou falando, pesquisem. Tem estudos antropológicos que dão conta de que, geneticamente falando, a incidência de filhos de Sem maior que tem hoje é no território brasileiro. E vocês já perceberam que aqui tem gente de todas as nações? Sim. Ou seja, é o que está na Bíblia. Os filhos de Cã e Jafé habitando, sendo convidado para habitar as tendas dos filhos de Sem. Eu vou ler aqui 2 parágrafos, 3 aqui da Wikipedia, que fala sobre essa questão do Destino Manifesto, e da gente para ter uma noção de como isso está sendo colocado hoje dentro dessa tese e dentro da prática do trumpismo. No século XIX, a doutrina do Destino Manifesto era uma crença comum entre os habitantes dos Estados Unidos, que dizia que os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte, né? Expandir pela América do Norte. Ela expressa a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o seu continente. Há 3 temas comuns do manifesto: a virtude especial do povo americano e suas instituições, a missão dos Estados Unidos era redimir e fazer o Oeste a imagem da América agrária, fazer do Oeste, né? O destino irresistível para conquistar, este deve ser essencial, com a bênção de Deus. Vem cá, todo mundo tem medo agora eles usam o colonialismo chinês, né? E naquela época todo mundo tinha medo do expansionismo soviético, mas quem tem isto como tese, inclusive missão divina, era o americano. Claro que lá havia uma divisão interna sobre essa tese. Nem todo mundo concordava. Inclusive, o imperialismo, o dito imperialismo americano, que é real, né? O povo americano, porque, vejam só, os americanos foram lutar guerras que não eram suas. Uhum. Sempre eles fizeram isso. Né? Não digo a Segunda Guerra Mundial, que é um caso à parte, mas Vietnã, Coreia, Afeganistão, né? Iraque, né? Várias guerras que os Estados Unidos se embrenharam
guerras que não eram dele, tá? E que não tinham nada a ver com o povo americano. Por isso que eu digo, o americano vai defender. O que o americano foi fazer lá no Vietnã? Foi defender o capitalismo do Vietnã do Sul, se eu não me engano. O Sul que era capitalista, né? Acho que era o Sul. O Sul. Contra o comunismo do Vietnã do Norte. Quebrou a cara, né? Teve um monte de baixas. No fim, ele ganhou a guerra nesse sentido. Mas perdeu a guerra midiática. Ali nascia a guerra de quinta geração. Então, continuando aqui, ó, o historiador Frederick Merck diz que este conceito nasceu do senso de missão para redimir o velho mundo pelo exemplo. Então, a Europa carcomida e aquela coisa toda, sabem vocês que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Uhum. Então, os colonizadores, né, eles vinham com a missão de, no novo mundo, resgatar o que de errado tinha no velho mundo, redimir o velho mundo. Então, criou-se aquele senso de missão dentro do povo americano, né? Historiadores enfatizam que o Destino Manifesto era um conceito contestado. Democratas, pré-guerra civil, aprovavam a ideia. Hoje são os republicanos, né? Uhum. Mas muitos americanos proeminentes, como Abraham Lincoln, Ulysses Grant e a maioria dos Whigs, a rejeitavam. O acadêmico Daniel Walker Hall escreve que o imperialismo americano não representa um consenso americano, provocou um amargo ressentimento dentro da política nacional. Whigs tinham a missão moral da América como um exemplo democrático, ao invés de conquistar. Vejam só. Parece-me que aqui a divisão não está no conceito, mas na forma. Uhum. Uns queriam que os Estados Unidos conquistasse pela democracia, outros a conquista imperial mesmo, de tomar para si, de ter o domínio, nem que seja cultural, de outros países. Lembram que eu falei no início da cultura, que nos era emprenhada pela série de TV, e hoje ainda é assim, né? A cultura, a guerra cultural não veio pelo comunismo, veio pelos Estados Unidos. Uhum. E veio com essa origem aqui. Colonizadora. Também. Ou imperialista. Então tá aqui, isso amarra tudo. O que aconteceu? Hoje, o mundo degradado pelo progressismo, né? Está sendo... American of Life. Vejam como é o resgate. Vamos fazer um paralelo. Os colonizadores americanos foram resgatar, né? Foram redimir o velho mundo, a Europa, né? Isso lá no século XIX. O que está sendo feito hoje? Os conservadores estão vindo para redimir o mundo, para transformar o mundo sob a égide do conservadorismo. Valores como a vida, a liberdade, a autodefesa, tudo isso vem num pacote para redimir o mundo. E não é assim que a coisa funciona. Nós não precisamos de ninguém que venha redimir o mundo. Nós precisamos trabalhar para o nosso povo, para a nossa soberania, para a nossa pátria. Seja ela qual for. O brasileiro tem o seu conjunto de valores. É esse que nós temos que preservar e não importar uma pauta hermética dos Estados Unidos. Uma pauta fechada, com ali o Cabralzinho ali do que nós temos que fazer, o que nós temos que seguir, que tipo de pensamento que nós temos que ter, o que nós temos que defender, quem que nós temos que idolatrar. Porque é isso que estão nos impondo, através desse conceito americano de conservadorismo. Nada mais é do que a reedição desse imperialismo de imposição cultural. Só que agora é a cultura do bem, é a cultura conservadora, não é mais a cultura progressista que estão tentando impor no Brasil.
Só que essa cultura conservadora, ela é totalmente fachada. O que está por trás é um sistema totalitário, onde os Estados Unidos seriam a hegemonia do mundo e o restante seria apenas uma pleiade de países que ficariam ali como na aba dos Estados Unidos todo protetor. É o que a gente vê, porque o comportamento dessa turma é autoritário, é revolucionário. O Capitólio é um exemplo de revolução clássico. Uhum. Eles chamam lá de... Agora faltou o termo. Não é insubordinação, é... Insurreição. Insurreição. Eles chamam de insurreição. Mas isso é uma revolução. O Capitólio foi uma revolução que fracassou. Mas foi uma revolução. Então, este é o caminho que esse setor quer levar o mundo. E nós temos aqui no Brasil um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, que é totalmente avesso a isso. A linha dele é uma linha de congregação equilibrado entre as nações, onde as nações lutem pelos seus interesses, mas de forma soberana, em que cada um preserve a sua soberania e use essa soberania como uma maneira de dialogar em igualdade de condições, cabeça a cabeça, com todos os demais participantes desse mundo. É totalmente diverso do que o conservadorismo americano quer para o mundo. Serjão, missão cumprida. É isso aí. Nos alongamos mais uma vez, mas acho que foi importante, sim, né? A gente mostrar isso aí, porque... agora é aquela história, né? Se você quer ser trampista, continuar sendo trampista, é um direito seu. Agora, enganado, você não pode falar que você foi. Não. Beleza? Mas aqueles analistas do Piu Piu Pequeno, né, Sérgio? Parafraseando o nosso grande Sérgio Silva, os analistas do Piu Piu Pequeno, acho que nós precisamos da bomba atômica, acho que nós precisamos do Laranjão nos pagiando. O Trump vai nos salvar, ele vai entrar no cavalo branco ali pela Avenida Paulista. Vai entrar ali. É brincadeira, né, Sérgio? Vai dar um grito. É a síndrome do vira-lata. Sarnento ainda, né? Sarnento. Sarnento. Eu tô vendo que a nossa moderação tá com um problema aí. Hoje tem uma infiltração de sites, digamos assim, né? Isso aí isso aí para mim é falta de criatividade. Não adianta, gente, não adianta. Pode tentar. É a mesma coisa que está acontecendo nas nossas contas pessoais aí. Está aparecendo um monte de grupo de investidor, Aqui ninguém é investidor, minha gente. Aqui a gente investe individualmente, segundo as nossas convicções pessoais. Sim. Né? Tá aparecendo aí, Bitcoin para cá, não sei o que para lá. Não cola. Pode tentar, não vai colar, não. Quando bate na minha conta do Telegram, na hora, apago e toco para frente. Feito, Serjão? Vamos embora? Feito, bora. Amanhã tem... Amanhã tem. Tem? Tem, amanhã tem. Amanhã o professor está preparando a pauta para amanhã. Amanhã tem. Né? Então, feito, né? A Lília. Não, Sérgio, o Trump vai entrar pela Avenida São Miguel. Só fazendo um último comentário de uma mensagem que eu vi aí e acabei esquecendo. Acho que foi o Vinícius Valois, disse que o Astor 2020 é um sistema antiaéreo. Não é. Não é. Sistema lançador de foguete múltiplo. Um lançador de foguete múltiplo. Artilharia que faz a dissuasão por, como é que fala? Saturação. Saturação de fogos. Saturação de fogos. Não é antiaéreo.
Inclusive, pode até ser usado eventualmente, mas ela não é isso. tipicamente uma bateria Pode antiaérea. ser adaptado, mas Pode, não é. pode. E inclusive hoje a nossa defesa é carente desse tipo de armamento. A nossa defesa antiaérea ela é defesa de ponto, né? Não é uma defesa de espaço aéreo, é a defesa de ponto. Então, você monta uma defesa antiaérea para uma tropa estacionada, por exemplo, mas não uma defesa de altas altitudes, né, elevadas também. Ainda não é. Mas estamos tentando caminhar nesse sentido. Beleza? Feito isso, até. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente se vê aí no Educação e Cultura em Foco.